Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui mais uma oportunidade. Quero dizer para você que essa é a primeira parte dessa história, dividida em várias partes, dessa série chamada Um Rei Escolhido por Deus. Para a primeira parte vou ler um versículo em 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Para que você possa entender, aqui a história está contando sobre Samuel. Ele se dirigiu à casa de Jessé com um mandado diretamente de Deus. Deus chamou a Samuel e disse: vá até a casa de Jessé, pois de lá me provide um rei. Por que Deus fez isso? Deus fez isso porque lá nos capítulos anteriores, Deus havia já rejeitado Saul. É verdade. Deus havia rejeitado Saul, que era um rei cujo desobedecia a Deus facilmente. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia ao contrário. E a última vez, numa outra vez que Deus disse para Samuel que havia rejeitado Saul, então Deus manda ele ir à guerra e destruir todos o inimigo, e ele não destrói todo o inimigo, toma-se o melhor gado, a melhor ovelha, e ele então pensa em fazer um ato bom a Deus, agradar a Deus, fazendo um sacrifício, um holocausto a Deus. Mas aí ele se enganou, porque ele imaginou que estaria fazendo algo de bom, agradecendo a Deus, mas ele esqueceu da ordem que Deus deu para ele. Ele pensou que fazendo esse sacrifício de adoração a Deus estaria agradando, mas ele esteve aborrecendo a Deus, esteve desobedecendo a ordem de Deus. E então Deus decide rejeitá-lo como rei para cuidar do seu povo naquela época, o povo de Israel. E Deus fala para Jessé: vai à casa, Deus fala a Samuel: vai à casa de Jessé, que lá me provide um rei. Então Samuel vai, pega o chifre, que naquela época era o recipiente usado para colocar o azeite e ungir determinada pessoa. Então Samuel vai até a casa de Jessé e, chegando lá, encontra em casa, lá junto com seu pai, os demais filhos de Davi, homens fortes, valentes, guerreiros. E Samuel, com seu olhar humano, como nós também nos enganamos de primeira vista com o nosso olhar humano, Samuel olha Abinadab, olha os demais irmãos, Samar, e enfim, foram passando todos, e Samuel olhava para eles e dizia: certamente esse é o rei, será ungido rei. E quando ele ia para ungir, Deus falava: não é esse. Então, passando-se todos os filhos, aí vem a pergunta a qual eu li agora há pouco. Diz: Samuel pergunta então a Jessé: acabaram todos os teus filhos? E Jessé lembra: eu tenho o mais moço. Ele está onde? Está lá no campo entre as ovelhas. E Samuel disse: não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E quando esse menino chegou, então ele chegou e Samuel olhou para ele, e o Espírito Santo e Deus diz no coração de Samuel: é esse, pode ungir que é esse. E a gente pode observar um grande detalhe importante aqui, não podemos deixar passar.
a diferença do local aonde estava. Os guerreiros, os fortes, os valentes, aparentemente, estavam onde? Estavam em casa. E Davi, o mais moço, estava no campo entre as ovelhas. Estava lá com a mão no arado, estava lá cuidando das ovelhas, estava lá obedecendo ao seu pai. É um sinal de obediência, então já era um grande sinal de que seria um bom rei por já obedecer o seu pai desde a sua infância. Então, no versículo 12 diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. O Senhor Deus já havia escolhido Davi. O Senhor Deus já havia visto, já estava observando o que Davi fazia nessa terra. Às vezes nem ele mesmo sabia o que estava sendo cuidado por Deus. É por isso que devemos cuidar com as nossas atitudes, com o que nós fazemos, que sempre há alguém nos observando, e aqui quem observava era o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Samuel então unge Davi para rei. E sendo ungido rei, então ele teria que esperar o tempo necessário para chegar ao trono. Não foi simplesmente ungir o rei e agora ele seria rei de Israel. Não, ele foi ungido, foi escolhido por Deus, mas haverá um tempo de preparação a qual ele estaria pronto para governar e dirigir o povo de Israel naquela época. E no decorrer da história, Davi então estava em casa, continuou cuidando das ovelhas, agora pois sabendo, tendo a unção de Deus na vida. E Davi então começa a trabalhar novamente, começa a buscar a Deus, não se exaltou como muitas pessoas às vezes recebem um bem de Deus e nós nos esquecemos de obedecer ao nosso Pai. Davi então continua obedecendo ao seu pai, esperando ao tempo. E logo mais à frente nós vamos entender o porquê que Deus escolheu Davi. Essa é a primeira parte, a qual nos próximos capítulos eu vou explicar para você por que Deus escolheu Davi. Um rei escolhido por Deus. E Saul foi um rei escolhido pelo povo e rejeitado por Deus. Quero encerrar essa primeira parte com uma breve oração e peço que você acompanhe essa série. Nos próximos capítulos você vai conseguir entender melhor e Deus vai falar contigo. Pai querido, em teu nome Jesus, eu agradeço essa oportunidade, que as pessoas que estão ouvindo e vendo esta mensagem, Senhor, possam compreender e entender que é o Senhor quem nos escolhe, é o Senhor quem chama, é o Senhor que determina tudo. O Senhor é o Deus dessa terra, é o Deus que manda no tempo, no ar, no vento, em tudo, Senhor. Em teu nome, Jesus, eu peço que abençoe a minha e a vida de quem está ouvindo esta mensagem. Em teu nome, Jesus, eu te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, meu irmão.